porque tem coisa grande te esperando no céu, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma dispensação, que é a quarta dispensação. E é muito importante, é muito interessante esse assunto para a gente continuar ou dar continuidade ao processo da nossa série sobre dispensações. Já falamos sobre a primeira dispensação, a segunda dispensação, a terceira, e agora estamos na quarta dispensação. A quarta dispensação, ela é chamada de dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. Ela teve um período de 430 anos. Eu quero ler com vocês aqui um texto sagrado. Eu vou abrir a minha Bíblia para a gente ler aqui o texto sagrado, o texto de Gênesis, capítulo 12. Você que tem aí a sua Bíblia, quiser me acompanhar, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3 e último: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A quarta dispensação, a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, é chamada assim por causa das promessas e das alianças que foram feitas com Abraão e sua descendência. Nesse período, Deus intensificou as predições, ou seja, as profecias acerca da vinda da semente da mulher através de um grupo específico de raça humana. A descendência de Abraão foi designada como a linhagem através da qual o Senhor Jesus Cristo haveria de vir, através da qual o Senhor Jesus haveria de nascer. Nessa época, ou nessa dispensação, muitas promessas e profecias foram feitas, apontando e confirmando esta verdade. Nós temos vários textos bíblicos, eu vou deixar aqui na tela para você depois ler quando puder. Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 3, foi o que nós lemos. Gênesis capítulo 17, versos 7 ao 8. Gênesis 17, verso 19. Gênesis 18, verso 18, Gênesis 26, versos 3 e 4, Gênesis 28, versos 3 e 4, Gênesis 28, 13 e 15 ao 15 e Gênesis 35, do verso 11 até o verso 12. Nós temos também algumas informações importantes sobre a dispensação da promessa que não poderíamos deixar sem passar para você. Uma delas é que essa dispensação, ela teve uma duração, como dissemos anteriormente, de 430 anos. Iniciou-se com o chamado de Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3. E estendeu-se até o êxodo do Egito, Êxodo capítulo 12, verso 40 a 41, e Gênesis 3, 14 até o verso 17. Depois começou então a lidar com um grupo especial da raça humana, ou de raça humana, que eram chamados de a descendência de Abraão, em cumprimento ao seu eterno plano devidamente estabelecido. Deus não somente prometeu que o Messias viria ou nasceria desse grupo especial, chamado de a descendência de Abraão, mas que ainda a terra de Canaã seria dada a eles eternamente como promessa, como fundamento para o mundo missionário e para as operações do governo. A revelação de Deus viria então através da descendência de Abraão. Abraão e sua descendência deveria depositar
a sua fé ou a fé em Deus, obedecendo-lhe e permanecendo separados das outras nações e também com o propósito e a missão de evangelizar o mundo. Nunca uma outra nação teve em seu poder meios de abençoar todas as demais nações e promover a paz universal, prosperidade e salvação eterna, como Israel, como esse povo. Então o chamado de Deus, as promessas de Deus, as alianças e o contato pessoal de Deus foram os meios de cumprimento de seu plano para com a nação de Israel. Também nesse propósito, nessa dispensação, houveram objetivos, propósitos e licenças da promessa de Deus para essa dispensação. Primeiro, deveriam escolher um homem através do qual viria o Messias. Era um plano, era um projeto de escolha daquele pela qual traria a descendência. Viria então a vinda, traria o Messias. Usar este homem e a sua descendência como representação dos propósitos de Deus na terra. Também tinha o propósito de dar a Abraão e a sua descendência a terra prometida, a terra de Canaã, como base de operação do programa divino entre os homens no Evangelho e no governo de Deus, no governo eterno. Usar Israel como espada para destruir os opressores, os inimigos, os gigantes, e preservar a linhagem pura através da qual viria o Messias. Também teria o propósito de permitir que a descendência de Abraão se tornasse uma grande e poderosa nação. Mostrar aos povos através de Abraão a diferença entre servir a Deus e servir a outros deuses, com letra minúscula. Fazer de Israel um exemplo para todos os homens, um exemplo físico, moral, intelectual, espiritual e também financeiro, como uma nação que desfruta das bênçãos do Deus verdadeiro, do único Deus, de forma que os outros povos viriam a ele por causa de tais benefícios. Nessas promessas existem as principais promessas de Deus a Abraão e a sua descendência. Então vamos a essas promessas. Primeiro, eu vou lhe mostrar a terra. Gênesis 12:1. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, tornarei grande o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, em você serão benditos todos os moradores da terra, eu darei esta terra à sua descendência para sempre, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grande galardão. Seu próprio filho será seu herdeiro. A sua descendência será numerosa como as estrelas. Eu abençoarei a sua descendência com muitas riquezas materiais. Eu farei uma aliança eterna com você. Eu multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Eu farei de você pai de muitas nações. Eu os tornarei extremamente fecundo. De você procederão reis. Eu farei uma aliança eterna com a sua semente. Eu serei seu Deus e o Deus da sua descendência. Eu abençoarei a sua esposa. Por meio dela eu lhe darei um filho. Ela será mãe de muitas nações. Dela procederão reis. Eu estabelecerei a minha aliança eterna com o seu filho Isaque e a sua descendência. Eu abençoarei a Ismael. Ismael será fecundo. Eu multiplicarei a descendência de Ismael. Ismael será pai de 12 príncipes. Farei de Ismael uma grande nação. Sara terá um filho no próximo ano. Eu não destruirei Sodoma se eu encontrar nela 50 justos. Eu não destruirei a cidade de Sodoma se eu encontrar nela 45, 40, 30, 20 ou até 10 justos. Por Isaque será chamada a sua descendência. Eu multiplicarei a sua descendência como o número dos grãos de areia. A sua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Na sua descendência todas as nações serão abençoadas. A sua descendência será peregrina em terra alheia e serão oprimidos por 400 anos.
Eu punirei aqueles que oprimirem você e sua descendência. Eu livrarei a sua descendência da escravidão. Você será sepultado em boa velhice. Você será sepultado em paz. Essas são as 43 e principais promessas de Deus para Abraão e para a sua descendência. Agora, também aconteceram alguns erros dentro do período na dispensação da promessa, no seio da humanidade. Existem os erros de Abraão, os erros que Abraão comete, Gênesis 12, Gênesis 10, Gênesis 16, Gênesis 17 e Gênesis 20. A fome na terra de Canaã foi uma grande prova à fé de Abraão. E Abraão não resistiu à fome e desceu ao Egito. Dizer que Sara era sua irmã também foi um dos grandes erros de Abraão. Sara era sua meia-verdade, ficando assim, segundo registrado, o temor e as dúvidas desse grande patriarca. Tudo nos leva a crer que a consciência de Abraão doeu por ele aceitar os favores de Faraó durante esse período de engano e de escassez. Abraão cedeu ao plano de Sarai para ajudar a Deus, ou tentar dar uma mãozinha a Deus, a cumprir a promessa acerca de um filho, e como resultado houve sérios problemas na família até o dia de hoje. Abraão tinha dificuldade para entender e aceitar que ele e Sarai, na velhice, gerariam filhos. Houve também, nesse período da dispensação da promessa, alguns erros cometidos por Isaac, seu filho de Abraão e Sarai. Dizer que Rebeca agora era sua irmã, era uma meia-verdade, uma demonstração de temor e falta de confiança na promessa de Deus, ou uma repetição do erro do pai. A preferência pessoal de Isaac por Esaú era contrário à vontade de Deus. Não é sábio para pais ter preferência por determinados filhos. Isaac sabia que Deus desejava abençoar a Jacó ao invés de Esaú, pois assim Deus havia revelado a Rebeca. Apesar disso, seu sentimento humano e carnal fez com que ele se esquecesse da palavra do Senhor acerca dos seus filhos. Estava decidido a seguir e observar os costumes e tradições da época e abençoar então o primogênito, que foi Esaú. Isaac tentava colocar preferências, pessoas acima da vontade de Deus, que é soberano. Jacó também, nesta linhagem, nesta descendência, nesse período patriarcal, comete alguns erros. Por exemplo, estava em inimizade mesmo antes do seu nascimento. Ele teve inimizade com seu irmão. Aproveitou a hora de crise ou da crise ou de vulnerabilidade de seu irmão Esaú para comprar o direito de primogenitura. Usou meios desaconselháveis e duvidosos e de forma implacável e inusitada, tendo o auxílio de sua mãe Rebeca, obtendo assim a bênção de seu pai Isaac, que fora enganado. Jacó usou a astúcia e a artimanha enganosa a fim de obter a bênção ao seu próprio modo. Mentiu 2 vezes. Se Jacó tivesse confiado em Deus e entregue ao Senhor o seu caminho, teria obtido a bênção no tempo certo e no tempo determinado pelo Senhor. Jacó usou o nome de Deus indevidamente para favorecer e concretizar de forma precipitada os objetivos e os seus projetos, ou projetos que ele tinha. Jacó explorou e aproveitou da cegueira de seu pai. Jacó obteve o que desejava em seu tempo e modo, de forma que, porém, que lhe custou muito caro. Teve que fugir para escapar pela sua vida. Teve que privar-se do que possuía e deixar o conforto do seu lar. Viveu longos anos no exílio, cerca de 20 anos. Jacó escolheu em si mesmo todo o engano e fraudes que praticou contra os outros. Durante a sua vida, Jacó sofreu revés após revés. Experimentou muitas angústias e muitos sofrimentos. Jacó amava mais a José do que os outros filhos. O sucesso espiritual deve ser obtido por meios justos e não através da astúcia e do engano.
Alguns erros dos filhos de Jacó. Por exemplo, a relação dos nomes dos seus filhos são Rúben, filho de Leia; Simeão, filho de Leia também; Levi, filho de Leia; Judá, filho de Leia; Issacar, filho de Leia; Zebulon, filho de Leia; Dan, filho de Bila, serva de Raquel; Naftali, filho de Bila, serva de Raquel; Gade, filho de Zilpa, serva de Leia; Asser, filho de Zilpa, serva de Leia; José, filho de Raquel; e Benjamim, filho de Raquel. As perversidades e a má fama dos filhos de Jacó trouxeram que o ódio, mostraram que a inveja no coração deles era motivado pela insensatez e mostrava a preferência de Jacó para com seu filho José. A conspiração dos filhos de Jacó contra seu irmão, chamado José, levaram quase à morte. Os filhos zombadores, irmãos zombadores e escarnecedores. Os filhos de Jacó despiram seu próprio irmão, símbolo das vestimentas espirituais que ele carregava consigo. Jogaram seu irmão José em uma cisterna para agonizar até a morte. Os filhos de Jacó não mostraram o menor sinal de misericórdia ou de piedade para com seu irmão José, nem mesmo em face aos pedidos de clemência e de misericórdia que ele os fazia. Sequestraram José e venderam como escravo, e ele foi sujeito à tortura e ao escárnio. Enganaram seu pai Jacó e mentiram para ele. Rúben, o filho de Jacó, cometeu o pecado de adultério com uma concubina de seu próprio pai, e por causa desse pecado perdeu o direito da primogenitura. Veja que na dispensação dos patriarcas, houve muitas consequências, muitos erros e muitas falhas. Por isso, devido a essas consequências, falhas e erros no período da dispensação da promessa, houve então a opressão, a consequência da opressão e da escravidão dos israelitas no Egito. Alguém poderia perguntar por que é que Deus, sendo que amava tanto este povo, permitiu que eles fossem escravos e exilados no Egito por 430 anos. Essa foi a consequência das falhas, dos erros e dos pecados. Agora, mediante a erros, pecados, a sofrimentos e consequências, Deus também traz a provisão por conta da redenção. Esse era o propósito único e exclusivo de Deus, da parte de Deus. Israel teve um programa de tipificação através dos sacrifícios, que por simbolismo ensinou a eles sobre a redenção por meio do Messias. Israel teve o privilégio de conhecer o Evangelho através do livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8, nós encontramos essa passagem. Gálatas 3, verso 8, vai dizer o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Também em Hebreus capítulo 4, verso 2, nós temos uma revelação da provisão e da redenção de Deus. Diz a palavra de Deus: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturada com a fé naqueles que a ouviram. Tá aí para você a nossa explicação sobre a dispensação da promessa. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho de notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau. Shalom. Lehitraot. Sheirie Lechayontov. Nitrae. Shavua Rabá.